Irmãos e irmãs, a liturgia deste 27º domingo do tempo comum que estamos celebrando é um convite para refletirmos sobre a fé, como nós percebemos. Basta ver o encerramento da primeira leitura da profecia de Abacuque. O justo viverá por sua fé. Essa é a conclusão de uma prece feita no início da leitura. E é também com uma prece, com uma súplica, que começa o Evangelho. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E essa prece, meus irmãos e irmãs, nós precisamos fazê-la continuamente, pedindo que o Senhor aumente em nós a fé. A fé é um dom que nós recebemos. É também uma busca pessoal. É o encontro deste dom com uma adesão pessoal a Deus, ao seu amor, à sua palavra e aos seus ensinamentos. É bom entendermos, porque a liturgia não coloca na leitura que ouvimos do Evangelho, o contexto em que os discípulos pedem o aumento da fé. Aumenta a nossa fé. Essa foi a reação dos discípulos diante de um ensinamento de Jesus que disse assim: se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes ao dia, desse modo, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes ao dia, e 7 vezes ele vier dizendo: estou arrependido, perdoa-me, 7 vezes deveis perdoar ao dia. Então os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque somente com uma fé grande é que nós poderemos realizar uma obra tão grande. É essa a montanha, ou ainda a amoreira, que se deve tirar da nossa vida. É a capacidade de fazer com os outros o que Deus fez conosco. Porque se 7 vezes nós pecarmos um só dia, e 7 vezes pedirmos perdão, arrependidos, o Senhor nos perdoa. Isso não é para nos acomodar no pecado, é porque a sua generosidade, o seu amor não tem limites. É isso que significa essa fé. É uma confiança total em Deus. A fé é possível como adesão pessoal, como expressão da humildade. Os presunçosos jamais conseguirão ter fé. Observemos, os discípulos não rejeitaram o ensinamento de Jesus, mas declararam a sua incapacidade. Não, nós não conseguimos. Aumenta a nossa fé. Declararam humildemente a sua incapacidade e declararam que com a ajuda de Deus é possível. É isso que significa ter fé. É que nós admitimos que sozinhos não damos conta, mas com a graça de Deus nós podemos realizar obras grandes. É claro que isso não dispensa o nosso esforço, mas nós unimos o nosso esforço a este dom de Deus. Ter fé, confiar nas promessas do Senhor, como diz a primeira leitura, mesmo que tenha a aparência de demora. Tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ele virá com certeza. Se demorar, espera. Ter fé é, portanto, manter a esperança mesmo diante das demoras. Naquele contexto da profecia de Abacuque, o povo estava exilado, no grande sofrimento, quase escravizado. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti? Nós também não fazemos essa experiência quando passamos por sofrimentos grandes. Até quando, Senhor? Porque eu clamo e não me escutas, onde estás? E é nessa hora que a nossa fé é provada e nós podemos, meus irmãos e irmãs, viver uma grande experiência. Essa de confiar em Deus, de nunca desanimar.
o justo viverá por sua fé. E é a fé que nós queremos, que nós recebemos e nós também desejamos que cresça. Mas vamos refletir mais sobre esta fé a partir daquilo que podemos chamar do que ela não é. Porque não é qualquer fé que nós temos. Nós temos a fé segundo o que conhecemos da palavra de Deus. E o que conhecemos segundo a palavra de Deus é uma fé não em nós mesmos. A fé não é uma espécie de força de vontade. Isso se chama pensamento mágico. Isso é outra coisa. Isso é na psicologia se chama mecanismo de defesa. É quando nós interiormente dizemos, eu vou conseguir, como se a força do nosso pensamento fosse capaz de dobrar ferro, quebrar vidro ou fazer qualquer outra coisa, ou evitar perigos. Isso se chama pensamento mágico, isso não é fé. A fé não é, eu tenho uma força interior e eu sou capaz de resolver as coisas exteriores. Não, a igreja não chama isso de fé. Não é uma força interior, porque nós não somos chamados a ter fé em nós mesmos. Nós temos fé em alguém. É a fé em Jesus. É Ele que é capaz de mover do nosso coração essa montanha de ódio, essa incapacidade de perdoar, ou a incapacidade de fazer o bem, ou todo o desânimo. Ele sim pode nos dar confiança, segurança, paciência. Nós cremos nele. Um perigo grande é confundir a fé com sentimento. E este perigo hoje é muito presente. Nós temos uma experiência de fé demasiadamente sentimental. O sentimentalismo dominou a nossa experiência religiosa. E por isso mesmo, esse sentimentalismo acaba por ser um perigo grave para a fé, porque como o sentimentalismo precisa ser o tempo todo alimentado com sensações, e a fé não vai nos fornecer isso, no momento em que essas sensações cessarem ou não forem mais suficientes para despertar em nós sentimentos e emoções, nós começamos a dizer, eu estou em crise de fé. Porque antigamente eu vinha para a igreja, participava da missa e bastava colocar os pés na igreja e eu começava a sentir coisas e começava a chorar. Se eu fosse para a capela do Santíssimo, me derramava em lágrimas. Na adoração, se apagar as luzes, aí eu sinto que Jesus está perto e eu me derramo em lágrimas. Isso se chama sentimentalismo. E como o sentimentalismo ele depende das sensações, ora, o resultado é que, para manter a mesma experiência, é preciso aumentar a dose. É assim que funciona a droga. O que você recebe uma vez tem um efeito, mas para ter o mesmo efeito, você precisa aumentar a dose. Aumentar a dose, aumentar a dose. E o resultado é que a fé não se sustenta. Aí a pessoa que pensou que tinha fé, porque sentiu alguma coisa, quando parou de sentir, diz, eu não acredito mais. E às vezes até abandona a igreja. Então nós precisamos superar essa fé sentimentalista e envolver a pessoa inteira. Mas já que eu falei de sentimentalismo, tem um outro defeito que se chama o da força de vontade. E para isso nós damos o nome de voluntarismo. É a fé do fariseu. É aquele que diz, eu creio por força de vontade. Eu decidi. Então se torna arrogante, presunçoso. Ou ainda o racionalismo, o intelectualismo. Eu só acredito naquilo que eu compreendo. Quando a minha razão me confirmar, aí eu tenho fé. Isso não é fé. Nem sentimento, nem a vontade, nem só a razão. Então, a fé está fora disso? Não, o contrário. A fé tem que ser uma realidade, a fé cristã, a fé católica que nós queremos viver, que toque os nossos sentimentos, a nossa razão e a nossa vontade, em um modo equilibrado. Se a fé tocar essas nossas faculdades, então nós nos sustentamos e nós sentimos. Um dia posso estar na oração, na missa, e receber gratuitamente o dom das lágrimas.
E não tem problema. Padre falando do sentimentalismo, pode ser que alguém não queira mais chorar na igreja. Se vier lágrimas, chore à vontade. Mas não confunda isso com a fé. Então, é bom que a fé toque os sentimentos. Uma fé só é verdadeira se ela tocar à vontade. Porque eu posso sentir muito e decidir pouco. Ou seja, uma fé que não tocou à vontade. Me perdoem a insistência neste ponto. Mas algumas pessoas choram muito diante dos acontecimentos religiosos, mas termina a adoração e vai direto para o pecado. Termina a missa, chorou a missa todinha e vai direto para o pecado. Ou seja, a fé tocou só o sentimento e não a vontade. Porque a vontade é que decide. Eu tenho que ter uma fé que toque a minha vontade, os meus sentimentos e a minha razão. Eu tenho que compreender. Quem ama, quer compreender. E nós só amamos o que conhecemos. A fé, meus irmãos e irmãs, ela é verdadeira quando ela envolve a pessoa inteira, não um pedaço da pessoa. Essa semente miúda que nosso Senhor fala, essa semente de mostarda, é na verdade aquela semente que é completa, que envolve a pessoa inteira. Nós temos hoje, infelizmente, uma experiência de fé muito fragmentada. É um dia da semana para viver a fé, é um sentimento ou uma obra de caridade de vez em quando, não é uma vida. Para sabermos se nós temos a verdadeira fé, aquela cristã da palavra de Deus, é preciso entender quanto esta palavra envolve a nossa vida. E aí nós temos que dizer, realmente, quem nunca sentiu, vamos dizer assim, um arrepio enquanto estava fazendo a oração, provavelmente nunca teve fé. Quem nunca sentiu alguma coisa especial quando está diante de uma palavra que veio ao seu coração e lhe tocou profundamente? Mas se essa palavra não é compreendida, e se ela não tem consequência nas minhas ações, para que serviu? Portanto, a fé que nosso Senhor está falando aqui é aquela de quem perdoa 7 vezes ao dia, é aquela de quem supera os obstáculos, de quem envolve com a fé toda a sua vida, que decide pela fé. Aí depois nosso Senhor conta uma parábola um pouco estranha, parecendo até uma injustiça. Um senhor que tem um empregado, é verdade que aqui se diz empregado, mas não é empregado, porque empregado aqui é uma palavra que é para facilitar a compreensão atual, mas a palavra mesmo é servo. Servo. No tempo de Jesus, alguns homens tinham servos. Não é exatamente escravo como nós entendemos hoje, mas é um servo. O servo pertence ao seu senhor. Ele não recebe salário. Não é uma coisa socialmente aceitável, evidentemente. Mas Jesus falava a partir da experiência conhecida. Então, parece uma injustiça, porque o homem já trabalhou o dia todo, chega e ainda vai ter que servir o seu senhor à mesa na hora do jantar e só vai comer por último, e ainda diz, será que ele vai agradecer ao empregado? E a resposta é para dizer, claro que não, não precisa. Não parece estranho, mas é exatamente isso que nosso Senhor quer dizer sobre a nossa fé. Ele está dizendo assim, que nossa fé é um serviço gratuito. Essa parábola que fala servo inútil, na verdade é a gratuidade do nosso serviço pela fé. Nós não deveremos esperar de Deus recompensa ou agradecimento. Já é uma bênção, uma graça, poder servir ao Senhor. É inútil enquanto nós não recebemos salário. É essa a inutilidade. Nesse caso, a palavra inútil não é porque não serve para nada, no sentido de você perdeu tempo, fez qualquer coisa que não serve. Não,
está para significar assim: eu sou um servo inútil, ou seja, eu sou um servo que não preciso de pagamento. Eu trabalho gratuitamente. A fé é esta gratuidade. E aqui, meus irmãos e irmãs, nós passamos por uma grande provação. Nós vemos isso quando nós nos queixamos de Deus, não somente como está em Abacuque, que é uma oração muito bonita: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Às vezes nós fazemos essa experiência contrária à gratuidade da fé, quando precisamos, passando por grande sofrimento, grande dor, chegamos a dizer assim: tanto que eu fiz por Deus, e na hora que mais precisei, Ele me abandonou. É uma experiência dramática de alguém que não viveu a relação com Deus na gratuidade e só considera Deus como um que deve lhe atender nas suas necessidades. E se ele tiver a impressão, a experiência de que Deus lhe falha, e não são poucas pessoas, e não são pessoas que devem ser simplesmente censuradas, são pessoas que passam por dramas e conflitos muito grandes, mas depois a sua experiência de fé é ainda muito imatura, e diz assim: como é possível que eu tenha servido a Deus há tanto tempo, tenha sido tão obediente, e na hora que pedi e precisei, e não banalidades, coisas muito boas, importantes para a vida, Deus simplesmente não me atendeu. Fiquei com raiva de Deus e não sirvo mais a Deus, porque Deus não cuidou de mim. Quem chega a esta conclusão, mesmo com toda a justiça de seu problema, de sua dificuldade, tinha uma visão assim: eu estou servindo a Deus para que depois Ele me favoreça, para que eu receba um salário. Como se não fosse suficiente já fazermos parte dos servidores do Senhor, da vinha do Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, a fé, ela requer essa gratuidade. Nós já recebemos muito, o Senhor já nos perdoou, o Senhor não nos deve nenhum agradecimento. E nós só compreenderemos isso quando nós entramos nessa relação de amor, quando nós sabemos que não precisamos agradecer. É claro, quando nós nos encontramos com o Evangelho desse, nós deveremos sempre olhar as duas perspectivas. Ou seja, quando alguém está fazendo um serviço, não deve ficar esperando reconhecimento, agradecimento. Mas quando você está recebendo um serviço, é bom agradecer. Não é para você sair por aí dizendo, não fez mais do que devia. Não, é você que deve dizer assim: eu é que fiz o que era devido. Mas diante dos outros, não só a gentileza, mas a caridade cristã pedem que nós sejamos agradecidos às pessoas, agradecidos antes de tudo a Deus. O que não podemos é ficar esperando reconhecimento e agradecimento, porque isso causa muito sofrimento, muita frustração. Nós precisamos fazer tudo livremente, em qualquer trabalho. Aqui o Evangelho fala principalmente dos serviços da fé, quando nós servimos a igreja. Mas na vida, no dia a dia, no seu trabalho, não faça nada esperando algum reconhecimento. E nós nem esperamos que seja assim. É claro que o mundo está tão revirado, que às vezes só porque alguém cumpriu bem a sua função, nós já dizemos: esse merece um reconhecimento, uma medalha especial. Um homem foi honesto, tem que ser condecorado pela sua honestidade, como se fosse uma exceção? Não, nós cristãos não deveríamos pensar assim. Você atende em um comércio, atender bem os clientes, não é que deveria ser uma exceção, é sua obrigação. É esperando que os clientes sejam bons a ponto de lhe agradecer, mas se não agradece, não passa o resto do dia se lamentando. Se você vai ao médico, se espera que o médico lhe atenda bem. Não é para que aqueles que atendem bem mereçam alguma condecoração. E assim nós poderíamos dizer de todas as outras coisas. Imagine se nós colocamos nisso esse amor que nos envolve na fé.
Imagina alguém dissesse assim: eu quero lhe amar, quanto você me dá para eu lhe amar? Ou seja, que o amor tivesse um salário. Ainda bem que o livro dos Cânticos diz assim: se alguém oferecesse todo o ouro do mundo pelo amor, seria chamado de tolo. Está lá escrito na Bíblia, no Cântico dos Cânticos: se alguém desse todo o ouro do mundo pelo amor, seria chamado de tolo. Imagine numa vida matrimonial, se um casal diz ao outro: eu te amo. Não tem que agradecer mais nada, isso já é suficiente. Então, o amor não tem salário. Quem ama não tem salário por amar. O salário de quem ama é a própria capacidade de amar. Se nós entendemos o que Jesus está dizendo, que a gratuidade é a expressão da fé, e por isso mesmo a expressão do amor e da esperança, não dá para separar fé, esperança e caridade. De fato, a primeira leitura fala: espera, se demorar, espera, e serve com gratuidade. Essa é a verdadeira fé, meus irmãos e irmãs. E quem vive assim, viverá pela fé, será sustentado pela fé. Louvará a Deus nas alegrias, nas tristezas não desanima, nas conquistas agradece, nas decepções clama ao Senhor e continua a vida sem desanimar. Esta é a fé que nós esperamos. Façamos, pois, nossas obrigações e façamos bem feito o que o Senhor colocou em nossas mãos. Não fiquemos esperando reconhecimento de ninguém, porque isso é ilusão e sofrimento. Quando a pessoa tem uma obrigação para fazer e se dedica sem esperar nenhum reconhecimento, se ele vier é uma vantagem, se não vier, você está feliz do mesmo jeito, porque fez bem feito o que lhe foi confiado. A fé é verdadeira, portanto, quando envolve a nossa vida toda e nos ajuda a agir segundo o Evangelho. Peçamos, pois, com os apóstolos esse mesmo dom: Senhor, aumentai a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.